Não se aprende a religião com quem não é desta religião. Aprende-se a religião com quem é desta religião e sempre procuramos por aqueles que conhecem a religião, que é para estarmos inteirados do que se passa dentro desta religião. Caso contrário, vai acontecer o que muitas das vezes acontece, não é? Entramos aqui, saímos, entramos ali, saímos, porque nós não estamos a lidar com pessoas certas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Respeitados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos ao programa Difundindo o Islã. Programa este que conheceu alguma pausa devido a alguns afazeres do meu lado, devido a alguma ocupação do meu lado. E hoje, alhamdulillah, estamos a recomeçar e temos esta intenção de, inshallah, não termos uma pausa de forma longa. Pausas sempre hão de existir, mas gostaríamos que nas próximas vezes não pausássemos por muito tempo. Antes, gostaria de vos recordar que deixamos um TPC. TPC é este que havíamos de trazer as características de um verdadeiro profeta na vertente islâmica. Pois, no nosso vídeo anterior, vimos que a Bíblia tem um desrespeito total para com os profetas. Sem querermos ofender a crença de ninguém, pois Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos no Coran que nós temos que acreditar, crer em todos os livros que por ele foram enviados anteriormente, isto é, antes do Coran. Por isso, todo muçulmano não será verdadeiro muçulmano enquanto não crer nos livros antepassados ou nos livros passados. Mas o que nós notamos é que há esta mistura dentro deste livro chamado livro divino, a mistura entre palavras de Allah e palavras humanas. A razão pela qual que dificilmente a pessoa pode distinguir, pode estar confusa entre o que Allah falou e o que o homem falou dentro destes livros. Pois as pessoas trouxeram o livro e disseram que este livro pertence a Allah, razão pela qual que várias pessoas, porque amam Allah e querem conhecer a Allah, acabam seguindo palavras humanas e aquelas palavras chamadas divinas. E, como muçulmanos, conhecedores da verdade, temos a responsabilidade de dizer às pessoas, de ensinar às pessoas quais são as palavras verídicas e quais são as palavras não verídicas. Portanto, dentro da Bíblia, nós encontramos palavras que ofendem, que ferem com aquilo que é a imagem dos profetas, razão pela qual que preferimos trazer esta lição, que é para fazer-vos perceber o que é que a Bíblia diz a respeito dos profetas e o que é que o Islã, junto ao Corão, dizem a respeito destes mesmos profetas. Respeitados irmãos e irmãs, como nós dissemos na nossa aula passada, na nossa palestra passada, que esta categoria de profeta não é uma categoria tão fácil como as pessoas pensam. Por isso, vamos enumerar aqui algumas características de um verdadeiro profeta, que é para ficarmos a saber que de antemão, que de facto, para podermos ter um profeta, ele tem suas qualificações estas que provêm diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas antes de eu mencionar as características de um verdadeiro profeta, quero endereçar aqui o meu dua ao tio Yusuf Ali Mamad, que foi um grande homem,
o pai do meu técnico Yassin Yusuf Ali Mamad. Um grande homem que, alhamdulillah, fez um grande esforço para o deen de Allah. Recordo-me na altura, quando estávamos a estudar com Malta Hassan Hussein, os dois gêmeos, não é? Hassan Hussein, que hoje já não podemos chamar por Hassan Hussein, tem um prefixo, Molanas, não é? Molana Hassan e Hussein. Eles eram tão rigorosos na madraça que até nem parecia serem aqueles jovens que tinham todo tipo de conforto. Mas eles abandonaram o conforto por causa da exigência do seu pai, acredito. Por causa da exigência do seu pai, abandonaram o conforto e tiveram que aprender o Corão. Hoje são aquilo que eles são, graças a Allah, através da exigência dos seus próprios pais. Portanto, o Bai Yusuf Ali Mamad, ele merece o nosso carinho e pedimos dua a Allah subhanahu wa ta'ala para que a sua sepultura seja um pedaço do Jannah e Allah subhanahu wa ta'ala introduza ele no grau mais alto do Jannah sem ajuste de contas. Também pedimos o mesmo dua, Allah subhanahu wa ta'ala facilite a todos os nossos entes queridos e fique satisfeito com os nossos trabalhos, muito em particular o meu técnico Yassin Yusuf Ali, que tem estado a fazer todo tipo de esforço para ajudar na expansão do deen de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah recompensa ele com o melhor. Queridos irmãos, para ser um profeta de acordo com o Islã, tem requisitos. E o primeiro requisito é: um profeta tem que ser um ser humano, homem. Este é um dos requisitos de ser um profeta. Tem que ser homem. Pois este homem, ele vai servir de exemplo para outros homens. Este homem, ele vai poder ensinar da melhor maneira aos outros homens. Pois se Deus trouxesse um anjo para ser um profeta, se Deus trouxesse um gênio para ser um profeta, então haveria alguma diferença. Pois ele seria de uma outra natureza, ou as pessoas teriam esta desculpa, que olha, nós não vamos conseguir fazer o que ele está a fazer, porque ele é isto e nós somos outra coisa. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus exaltado seja, fez descer homens no meio de homens para poderem ensinar a palavra de Deus. E não só ensinar, estes mesmos profetas, eles foram os primeiros a cumprirem com aquilo que eles estavam a ensinar. Portanto, este é um dos requisitos. Hoje, nós não temos nenhuma desculpa. Por exemplo, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele cumpria com as 5 orações por dia. Hoje nós não temos essa desculpa de que, olha, eu não posso cumprir com as 5 orações por dia porque é pesado para mim. Deus exaltado seja já disse dentro do Corão que ele nunca dá um fardo à pessoa, um fardo que ele próprio não consegue carregar. Portanto, Deus não é aquele que sobrecarrega a um insan, a um homem. O que quer dizer que tudo o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, podemos não conseguir fazer na íntegra, mas pelo menos as coisas obrigatórias nós podemos conseguir fazer. Pois Allah subhanahu wa ta'ala enviou a ele para ser um exemplo. Portanto, este é um dos primeiros requisitos. E o que nós olhamos hoje, há pessoas que se chamam profetas, mas infelizmente trazem ensinamentos, isto é, eles falam, mas não praticam aquilo que eles próprios falam. E se chamam profetas. Infelizmente, este tipo de comportamento alastrou-se até para os próprios conhecedores. Aqueles que se dizem, entre nós como muçulmanos, fomos ensinados que os conhecedores, eles são herdeiros dos profetas. E nós hoje notamos que grande parte de ânimos, grande parte de teólogos, são também daqueles que só falam e não praticam. Isto é tão perigoso perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós temos que servir, ou temos que ser como uma lanterna. Mas isto tudo, sabem quando que acontece? Isso acontece mais quando é a hora da gente pôr em prática aquilo que estamos a ensinar. Mas quando é para ensinar, nós falamos tudo bonito. Portanto, este não é o tópico é mesmo a respeito das qualidades ou então do perfil de um profeta. Então, trouxe aqui um perfil que é uma das qualidades, uma das características é que um profeta tem que ser um homem. A segunda característica, ou o segundo perfil é
um profeta tem que ter sabedoria. Tem que ser dotado de sabedoria, ou então conhecimento. E vocês podem ver que desde os primeiros homens, ou então, desde o primeiro homem que se intitulou profeta, primeiro homem, estou a dizer, dos homens que, pronto, vieram e disseram que eu sou profeta. Atenção, saibamos separar entre o homem que foi eleito como profeta por Allah e o homem que foi ou que elegeu-se como profeta. Saibam separar essas coisas. E, portanto, aquele homem que se elegeu como profeta, que veio e disse, eu sou profeta, há de ver que este é um homem que não foi dotado de sabedoria por Deus. Se calhar ele investigou, ele estudou alguma coisa para poder chegar ou para poder dizer às outras pessoas que eu sou um profeta. Se calhar porque leu alguma história do passado e ele começou a falar para as outras pessoas, não é? A transmitir aquilo que ele leu ou aquilo que ele ouviu do passado e chega e diz que é um profeta. Ou porque leu algo de um certo profeta ou de uma certa pessoa, se calhar algo que tem a ver com o futuro, ele veio e disse, olha, eu sou um profeta. Ou porque viu ou ouviu dizer que um profeta, ele prevê o futuro, isto é, fala do passado, então ele aparece e diz que eu sou profeta. Ele não precisou de ser dotado do conhecimento por Deus. Este não pode ser considerado como profeta. Por quê? Um profeta, como nós dissemos também na aula passada, um profeta, antes dele vir, tem já uma previsão dentro dos livros passados. Portanto, os profetas que hoje nós conhecemos, desde os tempos passados, não é? Desde os tempos passados, estou a falar daquela malta, Paulo de Tarso, Ellen G. White, todos esses profetas, são pessoas que, para nós, desconhecemos. Por quê? De acordo com o Corão, disse-nos que o último profeta foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliás, mexi até com esta religião. Temos também, dentro do próprio Islã, temos o Ahmad Qadiani e outras pessoas que se intitularam profetas. Mas esses não são profetas. Não são profetas porque o Corão já disse que o último profeta é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esta é uma das características de um profeta dotado de sabedoria. Como vocês podem ver, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não estudou, não sabia ler e nem sabia escrever, mas descreveu episódios passados e descreveu episódios futuros, algo que até hoje está a acontecer. E se formos a olhar para os livros anteriores, já previam também a vinda de Nabi Isa, alayhi salatu wassalam, que nasceria uma criança a partir de uma virgem. Jesus Cristo nasceu. Moisés, os profetas anteriores também preveram a ele. Então, isto quer dizer que na chegada, ou quando estas figuras chegavam, eram indubitáveis. Isto é, os seus contemporâneos já não podiam duvidar, porque já tiveram lido os livros passados a respeito destas mesmas pessoas. Portanto, eles eram dotados de sabedoria sem precisar de entrar numa escola, eram dotados de sabedoria sem precisarem de fazer um esforço. Portanto, esta era a sabedoria que lhes era incutida. Hoje, podemos notar que várias pessoas, para poderem ter sabedoria, conhecimento, e esta sabedoria não atinge aquela sabedoria dos profetas. Este conhecimento não chega ao nível do conhecimento dos profetas. Estas pessoas sacrificaram, estudaram e tudo mais. Mas os profetas são aqueles que são dotados de conhecimento, um conhecimento que provém diretamente de quem? Diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala, diretamente de Deus. A outra característica de um profeta é que é a sinceridade. Sinceridade. Isto aconteceu com o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As pessoas vinham depositar os seus bens para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele nem sequer um centavo tirava. Ele nem sequer um tostão comia. Isto antes dele ser proclamado como profeta. Antes das pessoas conhecerem a ele como profeta. E ele já tinha esta boa conduta, este bom comportamento. E vários outros profetas que passaram por esta face da terra foram todos eles sinceros.
mesmo depois da proclamação da sua profecia, estamos a falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas não tiveram como desacreditar, porque nunca tiveram mentido. Olha, Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhum, ou radiyallahu ta'ala anhuma, quando ele ia estudar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o seu pai perguntou-lhe, o Hazrat Yasir, perguntou a ele, para onde que tu vais? Então, Ammar disse que eu vou estudar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Yasir, disse para o seu filho que se vais ao encontro de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então estás livre, podes ir. Se ele diz que é profeta de Allah, estás livre, podes ir. Porque desde a sua infância nós vimos ele a crescer, nunca saboreamos nenhuma mentira dele. Portanto, estás livre, podes ir até ele. E nós, como sabemos, que Sumayya, radiyallahu ta'ala anha, foi mãe de Ammar ibn Yasir, não é? Yasir, radiyallahu ta'ala anhu, foi esposo de Sumayya, radiyallahu ta'ala anha. E Yasir foi filho destas duas figuras. E nós sabemos qual foi a tortura que estas duas figuras tiveram. Estou a falar mesmo de Sumayya e Yasir. E Sumayya, radiyallahu ta'ala anha, ela foi martirizada, não é? Foi castigada, foi torturada para deixar o Islã, e até ao ponto de os inimigos matarem a Hazrat Sumayya, radiyallahu ta'ala anha, espetando-lhe com uma seta na sua parte privada. Portanto, este é o fruto, não é? Este é o fruto da sinceridade. Quando um profeta é sincero, é verídico, então os seus ensinamentos não são suspeitáveis, são logo acreditados, não é, por pessoas de bom senso. Atenção, nem sempre, logo a priori, as pessoas aceitam a mensagem. Mas, alhamdulillah, o povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aos poucos, passou a aceitar a mensagem. Portanto, a sinceridade é uma das características de um verdadeiro profeta. E podemos notar que hoje, os que se chamam profetas, mesmo no passado, aqueles que não são profetas, não são mesmo profetas. Por quê? Mesmo a sua conduta foi uma conduta duvidosa. Olha lá, não sei, mas eu gosto de fazer esta comparação. Hoje as pessoas desacreditam em Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desacreditam em Muhammad, mas quando dizem que Paulo de Tarso foi um profeta, todo mundo aceita. Wallahi, eu penso que precisamos de analisar. Paulo de Tarso, aquele que perseguiu os seguidores de Nabi Isa, de Jesus Cristo, perseguiu a eles para matar, destruiu destruiu crentes, isto é, matou os crentes de Jesus Cristo. Mas depois dele ver que, olha, os crentes de Jesus Cristo são fortes, como é que eu posso fazer? Só posso usar uma tática aqui, fazer de conta que eu estou a aceitar os ensinamentos de Jesus, que é para os desviar. Isso aconteceu, não é? Aconteceu, e hoje é esta pessoa que é igualada, isto é, quando a gente põe no prato de balança, quer dizer, quem pesa mais é Paulo, né? Paulo, aquele que outrora perseguiu os próprios cristãos, matou os próprios cristãos, hoje todo mundo aceita ele como profeta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que viveu como um santo, como um honesto, a pessoa que mereceu um status muito grande antes de ser proclamado como profeta, não é? E como profeta não se conheceu nenhuma ação errada. Hoje, quando apresentamos esta figura de Muhammad sallallahu alaihi wasallam perante as pessoas pura e simplesmente porque têm inimizade com ele, negam, rejeitam, dizem que Muhammad é falso profeta. Mas prova, onde é que está a falsidade de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antes Muhammad matou algum cristão, antes Muhammad matou algum judeu, antes Muhammad matou algum majus, antes Muhammad matou algum idólatra, antes Muhammad fez alguma coisa, isto é, a sua mão teve sangue, teve algum sangue, a sua espada antes jorrou sangue, isto é, fez cair sangue a sua espada, não matou ninguém antes da proclamação da profecia. Ok, depois dele se tornar profeta, alguma vez Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cometeu um crime? Muito pelo contrário, ele lutou para
a coesão dos árabes. Não só dos árabes, ele lutou para que o mundo conhecesse a verdade. E o que é que Paulo... Eu apenas estou a fazer esta pequena comparação que é para chamar a atenção assim, meu caro internauta, para podermos todos nós analisar estas figuras, não é? E olha para o Paulo de Tarso. Todas as provas estão lá dentro da Bíblia. Quem quiser poderá mandar as suas questões e eu vou dar todas as provas. Paulo de Tarso, ele matou. Paulo de Tarso, mesmo depois de se tornar seguidor, como ele diz, seguidor de Cristo, ou então depois de se tornar cristão, ele mesmo dividiu os discípulos. Olha para onde é que foi Barnabé, para onde é que foi João, para onde é que foi Pedro. Ele próprio diz, eu lutei, isto é, discuti com Pedro. E a partir daí nós dividimos. Existem todos os versículos, todas as provas dentro da Bíblia. Portanto, esta pessoa que antes de aceitar a Cristo matou os cristãos, mesmo depois de aceitar a Cristo dividiu os cristãos, mesmo assim ele merece este título de profeta. E aquele que antes lutou para que os árabes fossem unidos, lutou para que não é lutar no sentido de espada, não, mas através da sua sabedoria. Vou contar um episódio uma vez, quando havia esta luta de se montar a pedra negra no Kaaba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio, não é? Uma tribo pegou deste lado o pano que continha a pedra, outra tribo pegou deste lado e ele apoiou para colocar aquela pedra negra no seu lugar, como forma de unificar os árabes, porque eles estavam em disputa. Quem iria pôr a pedra negra no seu devido lugar? Mas Muhammad deu esta ideia e ele próprio foi pôr a pedra negra no seu devido lugar. Isso antes da proclamação da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a história, isto é, a conversa aqui é longa. Eu queria mesmo gravar este vídeo em 5 minutos, mas estou a ver que excedi os minutos. Apenas queria consciencializar assim, meu caro irmão, que não se aprende a religião com quem não é desta religião. Aprende-se a religião com quem é desta religião. E sempre procuramos por aqueles que conhecem a religião, que é para estarmos inteirados do que se passa dentro desta religião. Caso contrário, vai acontecer o que muitas das vezes acontece, não é? Entramos aqui, saímos, entramos ali, saímos, porque nós não estamos a lidar com pessoas certas. Portanto, o nosso objetivo maior é fazer conhecer a religião islâmica às pessoas, que é para conhecerem de forma boa a religião islâmica. E conhecendo a religião islâmica, querendo ser muçulmano, você há de vir para o Islã e vai suportar todo tipo de sofrimento dentro do Islã. Se você chegou no Islã, foi bem recebido, não foi bem recebido, para si isso não vai lhe interessar, porque você veio porque conheceu a verdade e veio por Allah. Você há de manter no Islã, recebeu maus tratos, recebeu bons tratos, para si isso não vai lhe interessar. O importante é que você encontrou Allah no Islã, você com Allah, não é? Allah vai te fazer ultrapassar todas as barreiras, o resto é cantiga. Agora, aquele que entra no Islã por emoção e encontra que alguns muçulmanos têm um comportamento errado, a tendência é de sair. Você não pode vir para o Islã para mostrar aos muçulmanos ou para fazer perceber aos muçulmanos que você agora ficou muçulmano. Não, mas sim, venha para o Islã para entregar-se a Allah, porque na verdade todos aqueles que se entregam a Allah no princípio saboreiam o sofrimento, mas o seu fim é sempre triunfante. Isto é, eles acabam triunfando, acabam encontrando a satisfação de Allah e acabam estando na paz, e não só Allah subhanahu wa ta'ala, ou Deus exaltado, glorificado seja, faz com que ele tenha uma vida alegrada e uma vida que jamais conhecerá momentos conturbantes. Isto estamos a falar, pode acontecer neste mundo, assim como pode acontecer no outro mundo, porque o objetivo do muçulmano é viver bem no outro mundo. Este mundo, viveu bem, viveu mal, não interessa, mas o outro mundo ele tem que fazer um esforço maior a todo custo, ele tem que viver bem no outro mundo, porque é uma vida inacabável, é uma vida que não tem fim. Portanto, ficamos por aqui.
e com desejos de voltarmos a estar convosco nas próximas ocasiões. As imagens são de Yassin Yusuf, Abdurrahman ibn Said é o meu nome, e inshallah ta'ala encontramos-nos ainda neste canal de Yassin Yusuf. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. oh